que o cristianismo, que custe pouco, também vale pouco. Então, Lucas 14, nós vamos ler de versos 26 até o 30. Diz assim, Jesus, aliás, começando no 25, Jesus falando, ora ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Vamos orar. Ó Deus, aleluias ao teu santo nome, a ti toda glória, louvor e honra. Como foi orado, Pai, que os nossos corações sejam humildes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar diante de mim, diz a palavra. Ah, Pai, que podemos ser humildes. Precisamos da sua ajuda, Pai. Eu preciso da sua ajuda. Ó Deus, derrama graça aqui. Trabalha e opera segundo o seu poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus quer discípulos. Ele não precisa de cantores, ele não precisa de mestres. Ele pode usar? Pode. Mas ele quer discípulos. Ele não precisa de teólogos. Ele não precisa de pessoas que conseguem explicar, mas que não conseguem viver. Ele não precisa de um show gospel, de uma conferência bíblica, por mais que essas coisas talvez tenham seu devido lugar. Não estou dizendo que precisamos acabar com essas coisas, mas acima de tudo, Jesus quer discípulos. E não apenas discípulos, mas Jesus quer discípulos dele. É importante que você entenda isso, que eu entendo isso. Jesus quer discípulos dele. Podemos nos tornar discípulos de tradições. Podemos nos tornar discípulos de pastores. Podemos nos tornar discípulos de uma certa denominação. Podemos ser discípulos de uma fé histórica. Olha a minha igreja, tem 500 anos de história. Se você observar, sempre foi do mesmo jeito. E então nós tornamos discípulos dessa fé histórica. Podemos ser discípulos de pastores no YouTube. Podemos ser discípulos de muitas coisas, menos o próprio Cristo. E Jesus, ele quer discípulos,
e Ele quer discípulos dele. Claro, Jesus curava, Jesus saía, Jesus pregava, Jesus trabalhava, Jesus fazia, ia de vila em vila, mas a obra principal dele foi com seus discípulos. 12 homens, ele perdeu, Judas, e os 11 que ficaram conseguiu transtornar o mundo. Jesus quer discípulos. O que é um discípulo? Você sabe responder? Você consegue me dar uma definição do que é um discípulo? Nós temos aqui uma cena muito interessante. Nós temos uma multidão e diz uma grande multidão, como se o autor quer dar ênfase nessa multidão enorme. Se você fosse, se você estivesse ali, você ia com certeza ver o que está acontecendo. Uma grande multidão seguindo Jesus. Por que Jesus não tirou seu iPhone 16 e tirou lá um selfie com aquela multidão de discípulos atrás dele? Gente, estou aqui caminhando para a próxima vila, estamos aqui trabalhando na obra, Deus dando força, Deus dando graça, olha o tanto de gente comigo aqui. Tá aqui, Pedro, João, posta lá no TikTok, no Instagram, no YouTube, e depois nós vamos fazer um live. Não seria uma boa oportunidade para Jesus virar para o povo e falar: olha, quem eu sou, o que eu consigo fazer? Não seria uma boa oportunidade para ele dizer: olha, gente, vocês deixaram compromisso, tarefas em casa, trabalho, tanta coisa que vocês deixaram. Vocês são meus discípulos. Mas Jesus, conhecendo o coração do homem, ele então fala talvez algumas das palavras mais duras que ele então fala para o homem. Porque veja, Jesus, ele quer discípulos dele. Ele diz: se alguém vier a mim, se alguém crer em mim, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição. Sua fé, sua lealdade, sua busca está nele. O que é um discípulo? Um discípulo significa aluno. E quando você pensa em aluno, no mundo de hoje você pensa então uma sala, um professor na frente com sua mesa, seu lugar de escrever ali na parede, e os alunos sentados, não é? Isso é aluno. Para o judeu, não. Para o judeu, aluno é aquele que vai viver com seu professor. Então foi isso que os discípulos faziam. Viviam com Cristo. Quando ele acordava, eles acordavam. Quando ele fazia, eles faziam. Primeiro Jesus mostra como pregar o evangelho, como expulsar os demônios, como curar os enfermos, como ir nas aldeias, e depois ele fala: vai. Isso é o discípulo. É ele ver e ele ir fazer. Ele enxergou, ele então imita. Os discípulos melhores são os nossos filhos. Ele vê o pai fazendo, ele volta a fazer. Ele vê lá o pai cortando a grama, então ele pega lá uma vassoura e ele sai também cortando a grama. Isso é discípulo. Então Jesus, ele vira para a multidão e ele fala 3 condições que nós vamos ver aqui. Primeiro ele diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também
a sua própria vida. Aborrecer significa desconsiderar e ter de menos valor. O interessante é que hoje muitos estão atrás de Cristo pelos benefícios, pelo pão, pelas curas, pelas liberdades. Inclusive, semana passada estávamos fazendo caminhada, eu e a minha esposa, e passamos na frente de uma igreja. E estava lá o culto. E saía a pregação que estava sendo feita, saía e a gente conseguia ouvir. E pregando o quê? A mulher lá na frente com sua Bíblia aberta, lendo o quê? Adivinha o quê? A história quando Jesus vai acalmar a tempestade. E eu virei para minha esposa e brinquei. Eu falei, acho que essa semana, em mais de metade das igrejas da nossa cidade, essa história foi contada e pregada. Na maioria das igrejas. E sabe o que ela diz? Ela virou para mim e respondeu, e por uma mulher. Tem um contexto com essa história. Os discípulos estão com Jesus no barco, no ministério, trabalhando com Cristo. Pedro, ele deixa sua esposa atrás de noite. Ele poderia estar dormindo com sua esposa, mas ele deixa ela e ele está com Jesus, aborrecendo pai, mãe, mulher, etc. Então surge uma tempestade, eles pedem misericórdia, clamam a Cristo, e Cristo então, ele vai acalmar a tempestade. E quando eles chegam no destino, será que Jesus vira para o Pedro, os outros, e fala, obrigado pelo esforço aí, foi quanto? R$50? Tá, eu pago então R$50. Não, eles fizeram de graça. Eles estavam apenas ministrando, dando, e nessa situação de negar eles mesmos, servir a Cristo, é que então veio o socorro. E muitos hoje, perdi meu emprego, o Senhor me salva da tempestade. Ímpio perde emprego também. Senhor, tem um câncer aqui, o meu filho, o meu marido está sofrendo de câncer. Ímpio tem câncer também. Mas os discípulos naquele barco estavam em perigo por causa do ministério, por causa de negar eles mesmos, aborrecer pai, mãe e filhos, irmãos, mulher, e até sua própria vida está em risco. Por quê? Porque eram discípulos verdadeiros. Jesus, para você, ele coloca aqui claro, para você ser discípulo, você tem que aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, até sua própria vida. Tinha uma namorada, ela recebeu uma carta do seu namorado. Ele começou a escutar um tal de Hitler, que estava ensinando comunismo naquela época. E ele então escreve para sua namorada e fala, chega, vamos terminar o relacionamento, não vou mais namorar com você. Achei minha namorada, que agora é o comunismo, e eu estou disposto a abandonar você, pai, mãe, filhos, o que for, e me entregar, me dedicar a esse homem Hitler e os seus ensinamentos, comunismo. Discípulo, mas de comunismo e não de Cristo. Cristo, ele quer um discípulo que está disposto a aborrecer até sua própria vida. E não apenas sua própria vida, ele coloca a segunda condição em verso 27. Qualquer que não levar a sua cruz. Isso nós nunca vimos. Uma crucificação. Quando ele fala cruz, os judeus que estão ouvindo ele sabem. Eles sabem que toda pessoa que já levou uma cruz nunca voltou vivo. Sempre voltava morto. Quando ele disse
Cruz, ele está falando de rejeição, maltratamento, dor e agonia. Imagine, nós nunca vimos essa cena, mas imagine um homem sendo cravado à cruz, tomando sua cruz, carregando aquele peso de condenação que vai matar ele, sabendo que aquele instrumento vai servir para a sua morte. E ele então chega lá, e os soldados colocam ele naquela cruz, ele tremendo, cuspindo no rosto deles, clamando e pedindo misericórdia que ele não recebe. E aqueles pregos entrando na carne, no corpo dele, e aquela cruz sendo levantado. E quando um homem fosse cravado na cruz, ele perdeu todos os seus direitos, perdia tudo. É como se fosse nada. Podia então as pessoas que estavam passando pegar um novo podre e jogar nele, poderiam atacar ele com pedras, poderiam bater nele, ele não existia, ele estava morrendo. E então passavam as pessoas e falavam: esse aí merece a morte, matou crianças, então morre também, estrupou mulheres, então sofre também, fez tal coisa, então sofre também. E eu te pergunto, presta atenção, será que você tem esse mesmo atitude para com o seu homem carnal? Ele merece a morte, ele merece morrer, ele não pode permanecer vivo. Eu sou discípulo de Cristo. Aquele homem carnal em mim, que quer me levar para o mundo, quer me levar para o pecado, quer me levar para fora da presença de Deus, merece a morte na cruz. Será que você tem essa atitude, esse zelo para com o seu homem carnal? Você tem que ter, para ser discípulo de Jesus. Não apenas isso, ele fala: quem não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ué, a multidão não estava indo atrás dele? A multidão ia atrás dele por causa da comida, por causa das bênçãos, por causa daquilo que eles podiam receber. Pedro, João e os outros iam atrás de Cristo, querendo dar, querendo imitar, querendo obedecer. Tanto é, quando entrava em conflito com os líderes religiosos, os fariseus, Jesus ensinava a eles a, por exemplo, não lavar as mãos. Isso entrou em choque com os líderes religiosos daquela época, mas eles faziam. Mesmo sendo rejeitado pelos fariseus, pelos mestres da lei, eles estavam dispostos a obedecer Cristo, o professor deles. Essa é a vida de um discípulo. Um discípulo quer viver os ensinamentos de Cristo, quer fazer, quer ser como Ele é. Esse é o discípulo. Ah, Senhor, eu vou te seguir, eu vou fazer como você faz. O mesmo amor que eu vejo saindo da sua vida, eu quero amar também. Existe um ensinamento de Cristo que é muito difícil para os cristãos de hoje. Eles já me disseram isso, não é eu que falo, já me vieram falando isso. Em Mateus 5, verso 38, Jesus ensina para os seus discípulos assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. Na lei é dente por dente, com Cristo é graça. Mas muitos crentes hoje, que dizem ser seguidores de Cristo, discípulos, eles querem ficar com a lei, olho por olho. Ah, você vai me atacar, então é bala na cabeça. É assim que eles falam. Mas Jesus ensinou, não resistais ao mal. E eu, como discípulo, eu sou obrigado, não apenas obrigado, mas da alegria do meu coração, a obedecer os mandamentos. Pois é, quem foi na cruz? Quem se entregou lá à morte e morte de cruz? Meu Cristo, meu professor. Então faço igual a ele. Como discípulos, os nossos ouvidos deveriam ser abertos, prestando atenção àquilo que Jesus quer nos ensinar. Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero fazer. Talvez você responde, mas como assim? É muito caro, é um preço muito alto, caro demais. Interessante que as pessoas não acham cara demais passar a maioria da noite em festa, gastar a maioria do seu dinheiro no carnaval. Interessante que para eles não tem dor nenhum sentar na praia, queimar sua pele e viver a vida que eles querem, porque eles são discípulos da sua carne. Jesus aqui, ele está apenas dizendo que em vez de ser discípulos de nós mesmos, dos nossos prazeres, todos nós somos discípulos de algo, todos nós queremos algo e corremos atrás de algo. Ele está dizendo, muda isso para mim. Você está disposto a deixar sua mulher, seus filhos em casa e trabalhar? Esteja também disposto a deixar eles para me servir. É o que ele está dizendo. Por que isso é tão necessário, irmãos? Porque o cristianismo que custe pouco, vale pouco. O cristianismo que custe pouco, também vale pouco. E qual é o preço que você está disposto a pagar? Você está disposto a aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida? Você está disposto a crucificar a sua carne? Você está disposto a dizer, merece morrer, merece descer, merece ser destruído, merece ser destruído? Você está disposto a ser como João, Pedro, Tiago, Timóteo, Dorcas, Paulo e muitos outros na história da igreja? Já li o jornal do John Wesley. Isso não significa que eu concordo com ele em tudo, mas esses exemplos de homens me animam muito. E vez após vez no seu diário, ele fala assim, foi a tal cidade, foi a tal lugar e oferecei-lhes a Cristo. É só isso que eu tenho a te oferecer. É só isso que eu tenho a te chamar. Seja um discípulo de Cristo. Por quê? Porque Ele que vai te dar a salvação. É a voz dele que nós vamos ouvir. Um dia, se estivermos vivos, o céu vai se abrir e vamos ouvir a voz dele, ele vindo. E se estivéssemos mortos, vamos também ouvir a sua voz no sepulcro, nos chamando. Esse é o Cristo que devemos servir,
devemos honrar, devemos obedecer, devemos dizer sim para Ele e não para o mundo, não para a carne, não para a incredulidade. Seja um discípulo de Cristo. Cristo, Ele quer discípulos dele, não dos homens. Discípulos dele. E Ele então exige um preço. Por quê? Porque o cristianismo, que custe pouco, também vale pouco. Seja disposto, eu te imploro, seja disposto a se entregar de coração, porque senão Deus então tem que te destruir. Eu estava lendo e meditando sobre o livro de Isaías hoje, vários capítulos, vez após vez, Deus falando pela boca dos seus profetas, o peso do Senhor contra Jerusalém, o peso do Senhor contra Israel, o peso do Senhor contra Judá, o peso do Senhor contra a Babilônia, o peso do Senhor contra a Síria, o peso do Senhor contra A, B, C, D, e vai. E você fica pensando, por que Deus tem um peso? Ele está sempre falando de destruição de todas as nações. Por quê? Porque Ele estava preparando a terra para a chegada do Messias lá na frente. E eles não podiam receber o Messias sem antes, primeiro, haja uma humilhação. Enquanto as nações estavam cheios de orgulhos, cheios de si mesmo, Deus não conseguia mandar o Messias. Então Ele começa com Israel, Babilônia e as nações, Ele vai destruindo, humilhando os reis, para que assim sejam preparados para Cristo. Começa com humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então ouvirei. Seja um discípulo, uma pessoa humilde, um pescador humilde, e siga Jesus.